Eu quero falar sobre como lidar com portas fechadas. E eu não sei se é só comigo, mas eu precisei aprender a lidar com portas fechadas. Alguém já teve alguma porta fechada? 2 pessoas. Eu acho que eu estou pregando para o auditório mais mimado por Deus da história. A gente lida com portas fechadas desde que nasceu. É uma grande verdade. A gente lida com portas fechadas até o nosso último dia. Enquanto a gente estiver respirando, existem portas se fechando o tempo inteiro. Mas também existem portas se abrindo. E a grande verdade, irmão, pega essa chave, é que a gente não pode entender como portas fechadas sendo algo negativo e portas abertas sendo algo positivo. Porque portas que Deus fecha são uma bênção, mas portas que a gente abre sozinho podem ser uma maldição. A gente é meio binário na nossa jornada, a gente acredita que ou é preto ou branco, ou é positivo ou negativo, e a gente acredita que portas fechadas é algo ruim, e portas abertas sempre vai ser algo bom. Mas nem toda sociedade que parece boa aos nossos olhos é algo que é bom aos olhos de Deus. Nem todo relacionamento que parece bom aos nossos olhos é algo que de fato é bom aos olhos de Deus. Nem toda ideia que a gente tem parece incrível aos nossos olhos é uma ideia de Deus. Então a gente precisa aprender a celebrar as portas que Deus fecha. E a gente precisa aprender a entrar nas portas que só Deus abre. Você está comigo? Diga amém. Não se distrai, irmão. Olha para mim, por favor. Como lidar com portas fechadas? Eu estava conversando com alguns pastores da nossa igreja lá em Dallas. A gente teve uma conferência há 3 dias atrás. E aí a gente ficou até 5 da manhã, as 2 noites que eu fiquei por lá, conversando sobre tudo que você imaginar. E aí uma das conversas a gente começou a falar de NFL. E eu não entendo nada de NFL. Alguém aqui curte NFL? Hoje vai ser um pouco difícil. E aí quando a gente entrou nesse assunto, a gente estava falando sobre o Tom Brady, que ele está em Tampa agora. E esse cara é um fenômeno. Eu não sei se você sabe, mas esse cara, ele precisa ser estudado. Ele é o maior campeão e tem o maior número de vitórias e de alta performance da história do esporte. Só que existe algo interessante na contratação dele. Existe algo chamado draft. E me perdoa se não for o melhor accent e algumas palavras, mas vocês estão entendendo, ok? Estou me esforçando. Então existe algo chamado draft. Esse draft é como se fosse uma janela de contratações. E no ano 2000 estava acontecendo um draft no teatro do Madison Square Garden em New York. Come on, bro. Respect me. Teatro do Madison Square Garden, Nova York, abril do ano de 2000. Está tendo um draft. E aí, cada equipe faz a sua escolha. Quando a gente olha hoje para a história do Tom Brady, a gente fala, cara, esse cara foi o primeiro a ser escolhido. Mas se a gente voltar alguns anos atrás, a gente vai saber que ele foi a 100ª, eu não sei nem falar isso em ordem, eu vou falar um número, ok? 198 jogadores foram escolhidos antes dele. 198 escolhas foram feitas antes de escolherem ele. Ele foi escolhido na 6ª rodada. Então só para você entender, todos os jogadores disponíveis naquele ano foram escolhidos em 6 rodadas antes de chegarem até a rodada dele. Eu não sei se você já passou pelo que eu passei, mas eu fui muito humilhado na época de educação física, quando ia escolher quem ia jogar nos times de futsal. Eu era sempre aquela última escolha que o professor obrigava a ser escolhido porque o aluno não podia ficar de fora da atividade. Então, gente, tá vendo ali o André? Então, alguém tem que escolher ele. Professor, mas shh, mais nada. Quem vai escolher o André? Era mais ou menos assim. Então, você que não me escolheu, chora, bebê. Olha o que Deus está fazendo. Tô brincando, gente. É só um desabafo. Então, é mais ou menos essa a sensação que ele pode ter experimentado. Primeira rodada, nada. Segunda, nada. Terceira, quarta, quinta. Quem sabe ele estava até com um sentimento do tipo, será que alguém vai me escolher hoje? E aí sabe o que eu acho louco, irmão? É que se você pegar todos os 11 quarterbacks que foram comprados naquele ano, todos que foram comprados antes dele, a performance deles somada em todos os anos de carreira que tiveram, não chega a metade de toda a performance só do Tom Brady. Eu não entendi onde você quer chegar, pastor. Eu quero chegar num ponto. A gente não pode encarar a porta fechada de hoje como sendo o que define a minha história para sempre. Porque existem portas fechadas que liberam destinos. E esse é o problema da gente endemonizar tudo que pra gente
está nesse polo negativo, como eu falei no início. A gente polariza, positivo e negativo. Então, a gente não pode endemonizar a desistência. Desistência pode ser algo bom, já falei sobre isso aqui. A gente fala, ninguém pode desistir, não, tem coisas que você precisa desistir. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, inclusive lá em Eclesiastes diz que há tempo de desistir. A gente não pode demonizar portas fechadas, achando que tudo que se fecha é algo que Deus não deixou a gente experimentar, porque sei lá, qual o motivo. Não, existem portas fechadas que são uma bênção. O problema é que às vezes a gente só percebe isso anos depois. E a minha pergunta é, e se a gente se movesse com antecipação? E se a gente celebrasse a porta fechada de hoje, entendendo que pode ser uma provisão de Deus para amanhã? E se a gente fosse um pouco menos pirracento e um pouco mais intencional, e entender que toda porta que Deus fechou não é uma punição, é uma proteção. Toda porta que o próprio Deus fechou não é Deus punindo você, mas é Deus preservando você, é Deus poupando você, é Deus guardando você. Você está comigo? Diga amém. O maior jogador da história da NFL teve que ver quase 200 pessoas serem escolhidas antes dele. Agora a minha pergunta é, se essa escolha fosse feita hoje, quantos acreditam que teria uma guerra entre as equipes para poder escolhê-lo? Isso é outro princípio que na fé a gente vê acontecendo o tempo inteiro. As pessoas te chamam pelo que você é depois que você se torna. Mas Deus chama você do que você é antes de você se tornar. Então Deus chama Davi de rei quando ele é um menino. Deus chama José de governador quando ele ainda nem tinha se tornado escravo. Deus chama Pedro de pescador de homens anos antes de Pedro inclusive traí-lo e se tornar um apóstolo que se tornou. Deus chama Saulo para ser uma base fundamental e o homem que mais teve revelações a respeito do reino de Deus e da redenção, enquanto ele ainda caçava cristãos e a igreja. Então você percebe que Deus trabalha numa linha de tempo que Ele antecipa realidades que ainda não aconteceram. Você está comigo? Diga amém. Então eu preciso entender que Deus é o melhor headhunter da história. Ele vê talentos onde ninguém está vendo, Ele vê potencial onde ninguém está vendo. Mas por que Deus consegue ver? Bom, essencialmente Ele vê porque Ele é Deus, ok? Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas. Mas tirando essas características de Deus, por que Deus consegue ver? Por um princípio básico. Você está comigo, gente? Alguém está recebendo algo de Deus? Deus sabe o que você pode, porque foi Ele quem depositou isso em você. Irmão, eu compartilhei algum tempo atrás que já teve momentos em que eu enchi o cofrinho da minha filha. Já teve momentos em que eu precisei pegar dinheiro emprestado no cofrinho da minha filha. Alguém aqui já passou por isso? Amor, quanto é que tem no cofrinho da Ceci? Dá uma olhada lá. Mas por que eu sei que tem alguma coisa lá? Porque fui eu quem coloquei. Então eu sei que eu posso recorrer àquilo que o meu filho tem, porque fui eu que dei. Cara, isso é muito forte. Eu sei que eu posso recorrer ao que o meu filho tem, porque fui eu que dei. Então Deus jamais vai convidar você para construir algo que Ele não tenha te dado as ferramentas necessárias antes. Da mesma forma, Deus jamais vai te poupar de algo que Ele não saiba que vai ser pior para você depois. Irmão, quando a gente entende isso, a gente começa a desacelerar um pouco essa nossa inquietação e começa a entender que toda porta que Deus abre, ninguém fecha, e toda porta que Deus fecha, ninguém abre. O problema é que isso se tornou um jargão evangélico, mas perdeu força de verdade na gente. É como a palavra amor, a gente fala que ama qualquer coisa, e no final das contas, o amor acabou ficando vulgarizado. Eu amo o meu iPhone, cara, eu amo esse carro, eu amo essa igreja, eu amo, a igreja no sentido de prédio, eu amo esse lugar. Agora, de fato, a gente ama muito menos coisas do que diz que ama. E de fato, a gente confia muito menos em portas fechadas como sendo um cuidado de Deus do que a gente diz que confia. Você está comigo? Eu já compartilhei sobre o meu processo do Green Card. Eu lembro que quando a gente enviou o pedido, são 10 pré-requisitos. O nosso processo do Green Card é o nível 1 de prioridade para a imigração do governo americano. É habilidades extraordinárias sem sponsor. É o mais difícil, irmão. Quanto tempo que a gente tinha com aquele lastro para enviar o processo? Tinha 1 ano que Deus tinha
explodido o podcast, tinha um ano que Deus tinha feito algumas coisas que a gente utilizou todas elas para serem base de argumentação no processo. Então a gente envia e a gente ora, Deus, que caia na mão de um officer que seja crente, ou pelo menos que não tenha nada contra crentes. E aí a gente recebe a notícia, caiu na mão de um officer. Yes! E aí? É um dos piores. It's true. É um dos piores. Inclusive, se estiver assistindo, God bless you, thank you so much. We love you. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos esperar. Aí chega a resposta, qual que é a resposta? Exigência. Aí eu liguei, falei, Milena, caiu a exigência? Caiu. Quantos argumentos ele contestou? Não, pastor, a gente vai resolver isso. Eu falei, não, tudo bem, mas só para eu ter uma ideia. Quantos? São 10, a gente enviou 7, quantos? Ela, todos. Contestou todos. Nem a carta do diretor da Spotify dizendo que é o podcast, todas. Nem a foto em Israel apertando a mão do embaixador americano em Tel Aviv, todas. Aí você entra num ponto que você fala, irmão, se algo que é incontestável está sendo contestado, eu entrei numa janela temporal em que só Deus pode fazer. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. E o problema é que a gente encara momentos como esse em que só Deus pode fazer como se fosse um problema. Irmão, só Deus pode fazer. Pera. Você é filho dele? Cara, então fica tranquilo, porque é o seu pai o único que pode fazer aquilo que você precisa. É como se alguém falasse, ei, para mudar para o prédio novo, você precisa de um down payment. E alguém tem que autorizar. Quem que tem que autorizar? Ah, é o Maurício, seu pai. Então tá certo, tá fácil. O problema é que, para pensar, não é óbvio isso, mas não é ridículo a forma como a gente, sem perceber, encara aquilo que deveria ser para a gente uma paz, acaba tornando para a gente um momento ainda mais difícil, quando a gente chega em momentos que só Deus pode fazer. Eu não sei você, irmão, mas na minha história, não foram, na maior parte das vezes, os momentos em que eu fiquei mais tranquilo, foram os momentos em que eu fiquei mais tenso. Por quê? Porque tiraram a nossa participação de algo. Você não pode fazer nada, irmão, agora só Deus pode fazer. Isso acontece quando alguém está internado, isso acontece quando existe uma doença na família, isso acontece quando existe uma crise financeira ou um agente externo, em que a gente entra numa estação em que só Deus pode fazer, e aquilo que deveria ser confiança para nós, começa a se tornar um monstro. Por quê? Irmão, eu não tenho como fazer, então deixa eu te dar um conselho, e é um conselho que eu preciso dar para mim, em estações como essa também. Irmão, deixa Deus ser Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Você está comigo? Recebe a notícia da imigração, a gente pagou o Premium Process, e aí acho que em 15 dias chega a resposta, e chegou no último dia que poderia ser dada a resposta, porque existe essa ironia, para tratar o nosso coração, qual que é o último dia? Sexta-feira, não minta, eu acho que o último dia era segunda, aí chega na sexta, meu aniversário era no domingo, approved, e aí a gente descansa quando acontece, mas a fé nos convida a descansar, na certeza que vai acontecer aquilo que ainda não aconteceu. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Milena, eu já falei sobre isso, mas eu quero lembrar porque pode trazer paz para alguém aqui. Naquela sala do streaming, eu sentei com ela e com o esposo dela, o Jabner, eu falei, Milena, eu sei que você está ansiosa, você está tensa para dar certo o processo, mas fique em paz, porque Deus me trouxe para cá e eu não paguei nem passagem. Deus me convidou para esse lugar e eu nunca pedi para vir. Deus trouxe a gente para plantar essa igreja e eu nunca imaginei que isso aconteceria há 3 anos atrás. Se alguém me dissesse, eu acharia que é loucura. Então, se o próprio Deus que me trouxe não quiser me manter, cara, não tem quem mantenha. Agora, se o Deus que me trouxe quiser me manter, não tem quem me tire. E aí ela falou que ela conseguiu dormir em paz naquela noite, porque na mente dela a preocupação e o zelo era, eu preciso fazer com que o processo do meu pastor seja bem sucedido. Mas eu falei, a responsabilidade não é mais nossa. A gente fez tudo o que podia, pegou todas as recomendações que podia, a gente tentou fazer o processo o mais bem estruturado que podia. Agora a gente chegou no ponto em que eu fiz tudo o que eu posso e descanso na certeza que agora só Deus pode fazer. Eu falei, eu tenho mais 2 anos de estudante, de status de estudante. Se Deus não permitir que o Green Card seja aprovado, quem sabe daqui a 2 anos Deus tem um projeto em uma outra nação para levar a gente. Quem sabe Deus queira que a gente retorne para o Brasil, ou plante uma igreja na Espanha, ou plante uma igreja, sei lá, na Eslovênia. A galera está conectada, vamos começar a orar sobre isso. Mandar o Gui para a Eslovênia. Cadê o Gui? Você está aí, Gui?
GC Lagoinha Eslovênia vai arrebentar. Pastor, você quer ir embora? Não. Mas se Deus quiser, eu quero. Porque eu não queria vir e hoje eu entendo que foi a melhor coisa que aconteceu. E eu não posso forçar para ficar se Deus não quiser, porque pode ser a pior coisa que acontece. Você está comigo? Faz sentido para você? E eu preciso pregar em 14 minutos, mas eu queria fazer essa introdução para a gente entender que existem portas fechadas que liberam destinos. Aquilo que a gente chama de frustração, Deus pode estar chamando de proteção, irmão. Deus pode estar poupando você de algo melhor que Ele tem logo à frente. Irmão, vamos ser sinceros, tem algum homem comigo aqui e fala Tem que treinar melhor isso aqui, hein, galera. Eu vou beber uma água e dar uma chance, respira aí. Tem algum homem comigo aqui e fala Melhorou. A gente tem que fazer um culto de homens, inclusive, hein? Pai, Leandro, bota na agenda. Quantos acham que é uma boa um culto de homens aqui? A gente faz um barbecue, faz um stand de tiros aqui atrás. Que mais? A gente troca óleo de carro. Aqueles caras bem roots. Vamos fazer o quê? Vamos trocar óleo do carro. Ai, Jesus, é muito bom essa igreja. O que eu estava falando mesmo? Ninguém sabe, eu que ia começar a falar, né? Amém, eu recebo. Mas era uma outra... lembrei. Peraí que eu esqueci, juro. Cara, eu lembrei e esqueci tão rápido, que loucura. Lembrei, agora foi. Os homens que estão comigo aqui. Vamos ser sinceros, irmão. Agora é hora de você fazer bonito, porque se a sua esposa estiver do lado, você não pode deixar margem para dúvida, ok? Vamos ser sinceros. Você já teve uma namorada que você sofreu quando o relacionamento terminou? Com exceção do Leandro. Mas hoje você olha para trás e você fala, Deus, obrigado pelo livramento. Alguém já passou por isso? Reza a lenda, isso é uma história que minha mãe conta, não sei se é real, mas o meu pai sempre concorda quando ela conta, que tem uma namorada do meu pai, que quando eles viram anos depois, minha mãe até encheu o peito e falou assim, você está entendendo ou não? Só que naquele momento, cara, é tudo que eu quero, ela que eu quero, pelo amor de Deus, ela que eu quero. 10 anos depois, a menina virou hipster, tá tomando chá de cogumelo. Você fala, mano do céu, que livramento que Deus me deu. Então tem coisas que Deus está soprando no seu ouvido, falando assim, não é para você, ou não é agora, ou não é para esse tempo, ou não é desse jeito. O problema é que às vezes a gente pede para que a vontade de Deus seja feita, desde que a vontade dele seja a nossa. Deus, eu quero a tua vontade, desde que ela seja idêntica à minha. Às vezes a gente tenta pegar alguns atalhos, irmão. O problema de viver em busca de atalhos é que a gente se perde no caminho. Eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não pega um ou outro atalho. A gente pega atalhos. Eu como escondido à noite às vezes para que a Zinha não vê. Estou confessando publicamente aqui. A gente pega alguns atalhos, mas viver de atalhos vai fazer você se perder no caminho. Então eu preciso entender, cara, Deus sabe do que está fazendo. Olha que coisa louca aí. Essa percepção. Deixa eu desenhar isso de forma quase didática. Eu tenho 33 anos. Alguém pode dizer, uau. Obrigado, gente. Eu sei que eu estou conservado, não parece. Eu tenho 33 anos e eu devo ter uns 30 anos de consciência. Porque quando eu era menor eu não lembro de muita coisa. Mas vamos imaginar que eu tenha 30 anos de consciência. Então eu tenho 30 anos de consciência de mundo. De tempo, de espaço, de perspectivas. E olha que loucura. Nesses 30 anos que eu tenho acesso à imaginação. Ou seja, eu imagino como vai ser o futuro. E eu tenho acesso a lembranças. Eu lembro do que aconteceu no passado. O sangue de Jesus tem poder. Queima esse som, Jesus. Fusível queimado agora. Deve ser algum gringo, com certeza algum gringo passando. Alguns entenderam a piada. Seguinte, pessoal. Eu não posso esquecer o que eu estou falando de novo. Tá, eu tenho 30 anos de consciência de tempo e espaço. Eu tenho imaginação a respeito do futuro. E eu tenho algumas memórias a respeito do passado. Mas eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Eu posso projetar, eu posso declarar, eu posso imaginar, mas você percebe que isso é só uma consciência a respeito do que eu acredito que vai acontecer, mas eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu sirvo a um Deus que sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo
e sabe o que vai acontecer. E ainda assim, às vezes sem perceber, a gente insiste em acreditar que sabe o que é melhor do que aquele que passeia na eternidade. Para pensar, eu tenho 30 anos de consciência. Ele desenhou a história, ele definiu o tempo, ele pariu a eternidade. Irmão, Deus não nasceu da eternidade, ele pariu a eternidade. Ele passeia na eternidade passada, no futuro. Ele sabe de todas as coisas, em todo tempo, em toda estação. E ainda assim, às vezes a gente com 30, 40, 50 anos quer teimar com Deus, que a gente sabe o que é melhor pra gente. Irmão, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então a gente precisa ressignificar quem é Deus e o que Ele pode. Como lidar com portas fechadas, entendendo que toda porta que Deus fecha é uma bênção, irmão, é um deleite. Eu não posso espernear, eu preciso agradecer. Entendendo que toda porta que Deus abre, pode todo mundo se levantar contra, mas não há como fechar aquilo que o próprio Deus abriu. Você está comigo? Diga amém. Tentaram parar José, Deus mandou chamar José. Tentaram esconder Davi, Deus mandou chamar Davi. Tentaram parar Moisés, Deus mandou chamar Moisés. Tentaram matar Jesus, irmão. No terceiro dia Deus mandou chamar Jesus. Pode ter alguém ou alguma situação tentando parar você. Eu vim só te lembrar que Deus continua chamando você. Então a gente tem que definir para onde a gente olha. Se a gente está olhando para quem tenta parar, ou se a gente está com o nosso olhar fixo em quem está chamando a gente. Existem coisas novas sendo geradas por Deus todos os dias. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Gerando fontes em meio a desertos, gerando provisão em meio à falta, gerando luz em meio à escuridão, gerando cura em meio à doença, gerando vida em meio à morte. Isso é quem Ele é, irmão. Não é o que Ele faz, é quem Ele é. O problema é que às vezes a gente para ficar olhando para quem quer parar a gente, quando a gente deveria estar olhando para quem chamou a gente. Irmão, podem tentar te calar, mas ninguém cala quem Deus deu voz. Podem tentar te parar, mas ninguém para quem o próprio Deus chamou. Isso não é positivismo, isso é fé. Cada herói da fé tentaram parar de alguma forma. Tentaram calar Daniel no meio da Babilônia, tentaram calar aqueles homens dentro da fornalha. Cada herói da fé. Sabe o que é interessante? A gente olha para alguns deles e a gente percebe que enquanto estava acontecendo não fazia sentido, mas depois que aconteceu ninguém entendeu nada. Sabe aquela história de eu só acredito vendo e quando eu vi não acreditei? Lembra do endemoniado gadareno? Ninguém entendeu nada, mano. Imagina a pessoa que viu ele pela última vez endemoniado, viu dias depois, o cara se tornou um evangelista, está pregando numa Decápolis. Mano, você lembra do endemoniado gadareno? Lembro. Está pregando. Sério. Está na Hillsong Conference esse mês. O cara é um fenômeno, está pregando em 10 cidades, se tornou um testemunho vivo. Você imagina o que pensaram? Irmão, olha para cá. Você imagina o que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Sabe o que pensaram? Nada. Ninguém estava lá. Deixa eu clarificar aqui, ó. Você vai vendo o delay que as loiras vão entendendo depois. Aí você vai... Vou explicar melhor. O que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Nada. Ninguém estava lá. Mas todo mundo tinha... Cara, isso é muito forte. Todo mundo tinha uma opinião para dar a respeito do que Noé estava fazendo enquanto ele estava fazendo. Mas ninguém tinha uma opinião mais para dar em relação ao que Noé fez depois que Deus começou a fazer. Então está aqui Noé fazendo. O que você está fazendo? Uma arca. Mano, deixa de ser estúpido. Está tendo uma crise de riso. Hã? Entendeu agora, né? Então, deixa eu desenhar, Lê. Teve uma arca, veio um dilúvio, depois não tinha mais nada. Então quem dava opinião antes do dilúvio não tinha opinião depois do dilúvio. Por quê? Porque acabou a história. Deus ressignificou a história. Irmão, olha para mim. Noé está lá construindo a arca. Todo mundo olha e fala, estúpido. Começa a cair as primeiras gotas de chuva. Fenômeno. Eu vou trazer para o mundo do business, ok? Eu li uma frase um tempo atrás que eu achei incrível. Diz o seguinte, a diferença entre o louco e o empreendedor, o ousado, você pega a característica que você quiser. É que o louco desistiu.
Porque se o Elon Musk tivesse desistido um pouco antes de acontecer o PayPal, a gente não teria visto ele fazer a Tesla ou o SpaceX. Se o cara que inventou a lâmpada, ou a internet, ou o ar-condicionado, alguém pode dizer glória a Deus pelo cara que inventou o ar-condicionado? Glória a Deus, que Deus o tenha, deve estar bem refrigerado num lugar seguro, que esse cara é um fenômeno. Mas talvez quando ele estava tentando descobrir, foi considerado como louco. E assim foram heróis da fé. Davi era um entregador de marmita, irmão. Davi trabalhava no Uber Eats, estava levando comida para os irmãos. Era isso que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava levando, se eu não me engano, queijo para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado. Não, é sério. Davi não estava alistado. Davi não estava na rota daquele dia. Davi não foi nem intimidado pelo gigante. Davi ouviu o gigante intimidando o exército. Então entende uma coisa, irmão. A gente precisa entender que existem algumas coisas que enquanto estão acontecendo, você é improvável, as pessoas podem ridicularizar você, ninguém vai acreditar em você. Só que depois que Deus cumpre o que Ele prometeu, tudo faz sentido. Então o convite de Deus é: que tal você começar a andar segundo a altura da identidade que eu te dei? Você não precisa esperar o trono para andar como um príncipe, você não precisa esperar a tempestade passar para acalmar o teu coração. E esse é o maior desafio, irmão. O nosso coração ficar em paz quando a crise passa, isso não é fé. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que crê em Buda ou qualquer outra coisa consegue descansar depois da tempestade. E nada contra religiões, vocês nunca me viram pregando contra. Mas se você pegar qualquer pessoa, ateu, ou que crê em qualquer outra coisa, consegue acreditar que está tudo bem quando a doença passa, quando a crise passa, quando a tempestade passa, quando o gigante passa, quando... Agora, fé é tratar aquilo que não é como se já fosse. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você está comigo? Diga amém. Toda porta que Deus fecha, irmão, a gente tem que ter esse entendimento. É uma promessa que se abre. Agora vamos falar de Jesus, como Jesus lidava com portas fechadas. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus nasceu, não tinha uma festa esperando ele. Na verdade, não tinha nenhum lugar certo para ele. Eles tiveram que parir Jesus num lugar emprestado. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não foi celebrado até o ministério dele começar. Até os 30 anos ele era um anônimo que trabalhava com madeira. E depois que ele começou, André, ele começou a ser celebrado? Não, ele começou a ser celebrado por alguns, mas começou a ser rejeitado por outros. Jesus teve que lidar com portas fechadas desde pequeno. Irmão, Jesus foi perseguido ainda no ventre da mãe. Eles precisaram se mudar de lugar para poupar a criança. Jesus foi perseguido quando ele começou. Os religiosos odiavam o que ele carregava. Por quê? Porque Jesus fazia o que a religião só falava. Jesus era a própria mensagem. Jesus curava enfermos, ressuscitava mortos. Olha para mim, irmão, não se perde. Eu só tenho mais 2 minutos que vão se tornar 5. Olha para cá. Somos 8.100 famílias conectadas. Você pode celebrar Uruguai, Eslovênia, Portugal, Israel, Alemanha. Uau! A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, quase que eu falei ressuscita Noé, fiquei com Noé na cabeça. Uma novidade aí, ó. O pessoal falou, cara, forte que o pastor pregou hoje, né? Nunca tinha lido isso, cara. Jesus ressuscitou Noé. Uau! Vocês estão rindo, mas é sério. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês lembram do filme? Eu acho que foi o próprio filme. Foi o Noé, que é cheio de heresia misturada no filme, lembra? Tinha uns gigantes de pedra que, cara, uma parada louca. Com certeza rolou um cogumelo na produção do filme. Ele, certeza. Pegaram algum desviado e falou, você conhece da Bíblia, não conhece? O cara, então escreve aqui o roteiro. Alguma coisa deu errado ali, cara. Tinha gigantes de pedra sendo no meio do nada. Enfim. E aí eu tava com uma ovelha minha na época, eu pastoreava jovens, ele falou, pastorzão, vi aquele filme Noé. Cara, muito forte, né? Aí eu falei, mano, eu não vi ainda, mas eu fiquei sabendo que é uma maior viagem e tal. Ele falou assim, não, mano, cara, o filme é incrível. Tem uma parte que Moisés, aí ele misturou Moisés com Noé. Tem uma parte que Moisés fez a arca. Eu falei, mano, não foi Moisés que fez a arca. Aí ele falou assim, você vê, pastorzão, como é que filme engana a gente, né? Fecha parênteses. Fecha parênteses. Então entende uma coisa, olha para mim, como que Jesus lidava com portas fechadas? Isaías 53 diz assim, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e ele era como um de quem os homens escondiam o rosto.
ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha que interessante. Jesus foi desprezado, homem de trabalho, homem de dores. Os homens escondiam o rosto dele. Jesus não era aquele homem branco de olhos azuis, cabelos lisos, com um semblante angelical, pintado pelos artistas. Jesus tinha pele morena, cabelos, me ajuda aí, cabelo crespos, marcas de sol, marcas de trabalho, marcas. Jesus era um homem marcado em dores. Mas sabe o que é poderoso nisso? Jesus não parou por causa disso. Jesus não desistiu do chamado por causa das portas que se fecharam. Irmão, quando a gente mantém os nossos olhos fixos naquilo que Deus chamou para fazer, toda porta fechada ativa você ao invés de te paralisar. Toda porta fechada ativa você ao invés de te paralisar. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Ele separa alguns discípulos. Ele fala: eu vou enviar vocês, e vocês vão na frente, vocês vão preparando as cidades, e vocês vão abençoando as casas. E toda casa que receber vocês com honra, você vai declarar que a paz está sobre aquele lugar. Mas todos os lugares que fecharem as portas para vocês, vocês vão bater a sandália para nem a poeira levar daquele lugar. Jesus, ele é prático com portas fechadas. Se alguém recebe o que você carrega, compartilha do que você carrega. Se alguém rejeita o que você carrega, então libera sobre quem honra aquilo que você carrega. É simples assim. O problema é que a gente quer insistir em liberar sobre quem não quer receber. A gente quer insistir em forçar portas que Deus não quer abrir. Deus está falando, é prático. Você está plantado no lugar, pessoas te suportam ao invés de te celebrar, então não é o lugar que eu tenho para você. Irmão, Deus não te chamou para você ser suportado, Deus chamou você para você ser celebrado. A gente tem que ter esse entendimento. Sabe o que é interessante? Tem cultos em que a gente flui e a gente sai e fala: cara, eu estou exausto, eu sinto que unção fluiu de mim. Eu já tive a oportunidade de pregar, às vezes no mesmo dia em outro lugar, e ser péssimo, parece que nada flui, nada acontece. Até que um dia eu estava numa crise, eu estava em Brasília, eu preguei numa conferência e foi, irmão, foi horrível. Eu entrei no quarto de hotel e eu falei comigo mesmo, eu falei: eu não nasci para isso, irmão, eu não vou ficar pregando fora, eu não tenho chamado para pregação. E aí Deus falou comigo: se o ambiente não celebra o que você carrega, você não consegue derramar sobre eles o que você deseja. Não tem como, irmão, não tem como. Agora, quando tem fome no ambiente, unção flui. Eu consegui até contar algumas coisas engraçadas hoje. Quem me conhece sabe que eu sou o pior cara para tentar ser engraçado. Eu sou daquele cara que conta alguma coisa e todo mundo fica tipo... Agora, quando existe fome, a gente começa a fluir. Quando existe fome, a gente começa a liberar aquilo que carrega. Então, como Jesus lidava com portas fechadas? Ele não perdia tempo com quem não queria ter tempo com ele, mas ele gastava tempo com quem queria ter tempo com ele. Então, Jesus, ele começa a caminhar, e discípulos, eles são... Irmão, olha que interessante. Os apóstolos, ele selecionou a dedo 12. 3 eram mais próximos, um tinha intimidade a ponto de recostar a cabeça no peito dele e ouvir as batidas do coração. Só que essa seleção, ao longo do tempo, ela vai se tornando natural. Os primeiros 12, Jesus seleciona. Os demais, eles mesmos decidem largar tudo e seguir o mestre ou não. Então existia a multidão está sempre em busca de ver alguma coisa, mas nem todo mundo está disposto a abrir mão de algo para caminhar com ele. Então existe parte da multidão que, quando Jesus estava na cidade, corria para perto dele, via os milagres e voltava para casa. Mas uma pequena parte da multidão saía da multidão e decidia caminhar com a caravana de Jesus. Mãe, eu estou largando tudo, eu estou indo. Pai, eu estou indo, por quê? Porque eu quero caminhar ao lado desse cara. Irmão, olha para mim. Tem um momento da história que a Bíblia diz que Jesus fala, e parece duro. Ele diz: olha, se você não abrir mão do seu pai e da sua mãe, se você não abrir mão de tudo para me seguir, você não tem parte comigo. E aí alguém fala: mas deixa só eu sepultar o meu pai e a minha mãe. Alguém já leu essa passagem? E aí eu te sigo. A gente não pode afirmar, mas existe uma linha teológica que acredita o seguinte: aquele homem não tinha um pai e a mãe mortos, senão ele nem estaria lá. Pega essa chave, irmão. O que ele está dizendo é o seguinte: daqui a alguns anos os meus pais vão morrer, então deixa eu ficar com eles até que isso aconteça, deixa eu sepultá-los e aí então eu te sigo. Jesus caminha na eternidade e sabe que quando aquele homem estiver pronto para segui-lo, Jesus não vai mais estar lá. Isso é muito forte.
Imagina aquele homem falando: Jesus, quando os meus pais morrerem eu te sigo. Jesus olha na eternidade, daqui a 12 anos os pais deles vão falecer, daqui a 1 ano meu pai me chama. A gente olha sem entender a perspectiva geral e fala: cara, Jesus é frio, porque esse cara está priorizando a família. Mas na realidade, Jesus sabe o que vai acontecer alguns passos à frente, e Ele está antecipando uma realidade. Olha para mim, irmão. É por isso que tem portas que o próprio Deus fecha, e eu tenho que entender como zelo e não como punição. Por quê? Porque Ele sabe o que está reservado no passo seguinte, na estação seguinte, no ano seguinte. Você está comigo? Você quer outro momento da história incrível que isso acontece? A Bíblia diz que Jesus chega numa casa, uma mulher então se lança aos pés dele, pega o perfume mais caro. Aquele perfume custava 1 ano inteiro de salário. Irmão, imagina que você ganha $3.000 por mês, e você compra um perfume que custa $36.000 mais taxas. $40,000. Que isso, hein? Larguei, hein? Precisou nem de tradução agora, hein? $40.000. Quebra os pés de Jesus. Por que aquela mulher não abriu o vaso e derramou? Porque às vezes quando a gente abre algo que vai derramar, no meio do caminho a gente ainda tem a possibilidade de se arrepender e reter. Ela quebra para não ter chance de retorno. Ela quebra, não tem mais como reter. Está derramado. Ela lava os pés de Jesus. Ela seca os pés de Jesus com os cabelos. E aí os religiosos que estavam ali começam a questionar o que ela fez. Eu vou resumir bastante porque eu tenho que terminar. E eu vou terminar essa mensagem à noite. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite, essa manhã? Amém. Ela começa a lavar os pés de Jesus. Aí sabe o que é interessante? Dias depois, Jesus morre, é sepultado. E a Bíblia diz que mulheres então vão levar especiarias e óleos e perfumes para ungir o corpo dele. Quando chegam lá, tem anjos e perguntam para elas: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Irmão, elas fizeram a mesma coisa, mas na hora errada. Foram ungir um corpo de alguém que não estava mais lá. Você percebe que aquela mulher que está aos pés de Jesus, ela antecipou uma realidade que ninguém tinha visto. Aquela mulher está ungindo os pés de Jesus enquanto Jesus está lá. André, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto. Faça o que Deus te chamou enquanto você ainda pode fazer. Ame quem Deus te deu para amar enquanto você ainda pode amar. Construa uma história com Deus enquanto você ainda pode construir. Queima o teu coração por Ele enquanto você ainda pode queimar. O perfeito de Deus, sem ver como Deus vê, sem entender como Deus entende. Olha para mim, eu vou terminar aqui, irmão. A palavra diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero orar com você, para que a gente possa ter a mente de Cristo, a ponto de discernir tempos e estações, saber o tempo de parar e o tempo de avançar, entender que não tem nada de Deus para mim que ninguém possa me poupar. Irmão, olha para cá. Pode ter alguma coisa que você deseja muito e que parece que estão impedindo você de acessar, mas se você descansar na certeza de que Deus pode todas as coisas, você começa a descansar na certeza de que não tem nada nessa estação que Deus não queria me dar, e não tem nada que eu não tenha conquistado, que o próprio Deus não tenha me limitado de conquistar. Ele sabe o que está fazendo. Você crê nisso? Então fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Deus sabe o que está fazendo. Isaías 40:29 diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos. Cara, pega essa chave. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, irmão, olha para mim. Existe uma condicional nessa passagem. A palavra está dizendo: olha, os jovens se cansam, os jovens tropeçam e caem. Ele está dizendo que o nosso vigor não tem a ver com a nossa idade, o nosso vigor não tem a ver com nada físico. Ele está dizendo: aqueles que esperam no Senhor voarão alto como águias, correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor, irmão, existe uma condicional. Deus está dizendo: você vai voar alto, você vai correr e não vai se cansar, você vai prosperar, você vai crescer, se você esperar em mim. O problema é que às vezes a gente não quer esperar no Senhor e está perguntando para Ele por que está cansado da jornada. Às vezes a gente não quer esperar no Senhor e está perguntando para Ele por que a gente não consegue voar alto. Às vezes a gente não quer esperar no Senhor e está perguntando por que portas ainda não se abriram, por que alguns milagres ainda não aconteceram, porque Deus está dizendo: isso é uma promessa que eu libero para aqueles que esperam em mim. Em outro momento a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito.
Você crê nisso? Diga: eu creio que tudo é possível. Aquele que crê, descansa, espera e confia. Jeremias 17 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha continua verde, e no ano da sequidão não se fadiga e não deixa de dar fruto. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Você que está online em qualquer lugar do mundo, somos 9.000 pessoas, Bélgica, Canadá conectado, em qualquer lugar que você estiver, feche teus olhos em nome de Jesus. Talvez essa seja uma das perguntas mais urgentes para esse tempo. O que fazer quando as portas se fecham? O que fazer quando coisas fogem do meu controle? O que fazer quando algumas estações não são como eu imaginei que seriam? A palavra de Deus está dizendo: filho, confia em todo o tempo. Confia, eu sei o que você precisa. Eu sei o que falta na tua casa. Eu sei o que falta dentro de você. Eu sei o que falta nessa estação. Eu sei o que falta na tua despensa. Eu sei o que falta. Tudo que falta em você sobra em mim. Então busque em mim. Para de buscar em outros aquilo que só eu posso fazer. Para de buscar em outros uma alegria que só eu posso te dar. Feche teus olhos, irmão. Eu quero liberar algo de Deus sobre você. Olha o que o próprio Deus diz pra gente. A palavra de Deus diz o seguinte: a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. A riqueza que eu tenho para vocês não acrescenta dores. Pai, eu oro em nome de Jesus para que a gente possa fluir com discernimento, discernir tempos e estações, discernir ambientes, discernir atmosferas, discernir motivações. Nos faz discernir homens que vêm em nome de Deus, mas não são enviados por Deus. Nos faz discernir portas que parecem claras, mas não foi o Senhor quem abriu. Nos faz discernir o que é uma promessa do céu, o que é uma proposta do inferno. Deus nos faz discernir o tempo de avançar, o tempo de recuar, o tempo de estabelecer, o tempo de remover o que foi estabelecido. Deus nos dá discernimento para entender o tempo de abraçar e o tempo de afastar. Nos dá discernimento para entender o tempo de semear e o tempo de colher. Para entender, Pai, o tempo de plantar e o tempo de aguardar a colheita do que foi plantado. Deus nos dá discernimento para entender os tempos de paz e para discernir os tempos de estar no campo de batalha também. Nos dá discernimento para entender o tempo de dormir, mesmo se existe tempestade lá fora, e o tempo de se levantar e dar uma ordem para que elas cessem, mesmo que pareça tudo bem aqui dentro. Nos dá discernimento, Pai. Eu oro em nome de Jesus sobre cada pessoa aqui, Jesus. Eu oro sobre cada vida conectada, cada família. Deus nos dá espírito de revelação, nos dá esse espírito de revelação. Nos dá, Pai, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Nos faz discernir aonde andar, por onde ir, o que fazer, com quem fazer, em que tempo fazer. Pai, nos dá discernimento, sensibilidade, ousadia. Renova a nossa alegria. Eu oro para que pessoas que têm enfrentado estações difíceis sejam renovadas agora. Novo ânimo sobre você, uma nova porção de alegria sobre você. Ânimo sobre você, sobre a tua casa. Ânimo sobre o teu coração. Um novo ânimo, um novo ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não está dizendo você vai vencer também. Ele está dizendo eu já venci por você. Eu já venci por você. Eu já batalhei por você. Eu já liberei por você. Eu já conquistei por você. Eu já fiz por você.